Estamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 7 a 15. A leitura é da Almeida atualizada, mas vai ter uma mudancinha aqui, outra colar. Se você tiver dúvida sobre isso depois, pode mandar um zap, tá bom? Mas não é nada demais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 7 a 15. Tem umas folhas em Gênesis ainda. A palavra de Deus diz assim, acompanhe com os olhos e coração. Cometi eu algum pecado ao me humilhar, para que fosseis exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo pagamento para vos poder servir, e estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois o que me faltava foi suprido pelos irmãos quando vieram da Macedônia, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso o gabar-se disso não será silenciado nas regiões da Acaia. Por quê? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para não dar oportunidade àqueles que desejam oportunidade, com o intuito de se gabarem de serem considerados iguais a nós. Porque os tais são falsos apóstolos, trabalhadores desonestos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é de surpreender muito que os servos dele se disfarcem em servos da justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Bom Deus e Pai, nós somos gratos a Ti. Rogamos que o Senhor nos ajude a ouvir a Tua voz, à medida em que consideramos esse texto. Faze isso, Senhor. Nós rogamos no nome de Jesus. Amém. Só um instante que eu já senti que vai pegar, entendeu? Garganta. Dá nem para a gente se empolgar, né? Um pequeno rascunho para vocês terem uma ideia do fluxo. Paulo vem falando, defendendo o seu ministério desde o capítulo 10 e vai até o fim da carta essa história. E eu pego um trecho que vem logo depois que o pastor Emílio tratou. Então está dentro dessa conversa. E aí o que é distintivo nessa conversa? Bom, quando você começa a marcar as coisas aqui, você vê uma sequência de humilhar gratuitamente, servir, privação, pesado, faltava, guardei, pesado, que vem dos versos 7 a 9. Então ele está falando de algumas coisas que haviam sido pesadas e como ele havia se portado, mas ainda não é o assunto. Ele está dizendo como é que ele se portou, mas ainda não é o assunto. Depois dos versos 10 a 11 e 12, é um outro conjunto que é marcado pela palavra gabar-se. Então, gabar-se, e ele não quer dar oportunidade, que tem a ver com o assunto anterior, que é não se fazer pesado, não ter cobrado deles, e então ele não quer que o gabar-se disso, de não ter cobrado deles, seja silenciado, que ele tenha feito isso. E ele vai dizer, olha, não quero dar oportunidade aos outros, porque os outros estão querendo oportunidade para se gabarem como se eles fossem de fato apóstolos. Então, até aqui, ele está fazendo considerações para finalmente ele colocar tudo dos 13 a 15, paft. Porque aí agora ele faz as acusações, o que eles são, e vai dizer, olha, não se espantem com isso, porque Satanás se disfarça em anjo de luz, e os seus servos também em servos da justiça.
E aí a gente fica um pouco atrás da orelha e é sobre isso que é a questão. Como é que é essa história de se disfarçar e ser servo, parecer ser um servo da justiça? E por isso, então, que o título foi Como Identificar Lobos Disfarçados na Igreja. Não fiquem puxando o cabelo de ninguém, isso não vai ser legal. Vai ser bem mais claro do que isso, você não precisa colocar a mão. Mas também não é simples. Tem horas, quando você está bravo, é que nem briga em relacionamento, seja ele quais forem, irmãos, marido e mulher. Você sabe quando você quer ferir. E quando você quer ferir, é uma loucura. E na igreja, eu espero que vocês não adotem esse caminho. Fala assim, você na verdade é um lobo, você não é ovelha porcaria nenhuma. E já vai ter gente que vai dizer isso para você, fique tranquilo. Mas não é para isso, para a gente identificar lobos desse jeito. Mas nós precisamos identificá-los segundo a Escritura. Nós temos muitas dicas sobre isso. Então, foi daí, então, como a ênfase está lá no finalzinho, que o sermão vai ser como é, tá bom? Vamos à introdução, então. C.S. Lewis escreveu que nós podemos cair em dois erros igualmente graves, especialmente quanto aos demônios. O primeiro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e sentir o interesse excessivo e doentio por eles. Satanás tem se disfarçado desde que apareceu no Gênesis. Já leram a Bíblia, não é? Você já se perguntou por que ele não apareceu como anjo lá em Gênesis? Eu já me perguntei, fiquei assim, por que Satanás não apareceu como um anjo? Por que ele apareceu como um bicho? Por que foi uma cobra? Podia ser um beija-flor, sei lá, qualquer outra coisa. Por que isto? Bom, a gente não sabe, mas ele apareceu em uma forma que não chamava a atenção. Isso é importante. Que não chamava a atenção. Lembram-se, Adão dera nomes a todos os animais. Então, está todo mundo meio acostumado com esse assunto, com animais, seus nomes, etc. E ali estava um animal, nada demais, nada estranho ao que eles estavam acostumados, nada de sobressaltos. Não aparece um vulto, não, nada de sobressaltos. O animal ali estava. Na obra Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis também, o mal danado é o tio do Vermelindo. Cada um dá os nomes desses carinhas na tradução, como quer, dependendo da editora que traduz. Mas o mal danado, que é o demônio experiente, e ele escreve para um demônio mirim, tá? Aprendiz, o Vermelindo, e o mal danado faz a seguinte observação na sua primeira carta. Será que você não está sendo ingênuo? Até parece que a argumentação seja o melhor modo de manter uma pessoa fora das garras de Deus. Até poderia ter sido o caso há alguns séculos. Naquela época, as pessoas ainda sabiam muito bem quando algo tinha sido provado, logicamente, e quando não. E quando tinha sido provado, as pessoas acreditavam nisso. Mas graças à imprensa diária e às armas, e outras armas desse tipo, conseguimos alterar essa situação. A pessoa que você quer desviar de Deus está acostumada desde pequena a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando na sua cabeça ao mesmo tempo. Ela não classifica as doutrinas em verdadeiras ou falsas, mas se elas são acadêmicas, se elas são práticas, se elas são ultrapassadas, se elas são contemporâneas, se elas são convencionais ou opressoras. É o jargão e não o argumento. O seu maior aliado para mantê-lo longe da igreja é o jargão. E eu acrescentaria, mesmo dentro da igreja, é o jargão. A gente já foi chamado o povo do livro, o povo que defende a verdade. Eu não sei. Se a gente fizesse um levantamento aí, não sei. Eu acho que o jargão também pegou a gente de jeito. A gente vive nessa cultura, nesse caldo de cultura. Eva pegou do fruto não por causa de uma argumentação irrefutável, era a beleza, era a impressão de se tornar vanguarda, prática.
E alguém deve ter dito: come que emagrece. Eu não tenho prova disso, mas pode ser. Mas não foi uma argumentação irrefutável. O diabo usou o jargão e chamou a atenção dela para contemplar o que não podia ter, e claro, desde que não tocasse, ela disse. Mas que mal haveria de ficar olhando bem de perto para ver os aspectos positivos daquilo? Olha, para minar o exercício da fé, o desenvolvimento de virtudes cristãs, o melhor método é envolver a pessoa numa rede de mentiras, de ilusões, de pecados que afastem os outros de si mesmo e de Deus. E é por isso que a gente está nesse texto, porque hoje ele vai nos ajudar a mostrar que os verdadeiros ministros da palavra não andam disfarçados. Os verdadeiros ministros da palavra não andam disfarçados. É sobre isso que nós vamos lidar. Então, a primeira divisão, única divisão, é o sermão. Como eu já disse, desde o capítulo 10, a gente está lidando com Paulo defendendo a sua autoridade apostólica e o seu trabalho missionário desprendido em prol da maior glória de Deus. É isso que ele vem fazendo. E se você não percebeu, vai perceber que ele não ter cobrado dinheiro ou pedido dinheiro aos coríntios foi algo muito pesado para eles. E esse assunto vai voltar outras vezes até o final dessa carta. Você fala assim: por que esse assunto é tão importante? Para eles foi muito importante. No sermão anterior, o pastor Emílio lidou com a seguinte temática. A proposição que ele trouxe, foi por isso que eu fiz a que eu fiz, ele disse: os verdadeiros ministros da palavra são aqueles que conduzem a noiva em amor aos pés de Cristo. Pegando o gancho que ainda está nessa argumentação, eu estou dizendo: agora, os verdadeiros ministros da palavra não andam disfarçados. Então, vai completar essa ideia. No sermão anterior, a dica oferecida para identificar líderes que tenham este alvo é que eles trabalham para que as pessoas cresçam em pureza para Jesus Cristo e não para si mesmos. O alvo é a relação de Jesus com a sua igreja e não a relação da igreja com seus pastores. Há ministérios que dizem ensinar, mas as suas mensagens conduzem para o pecado, para a ofensa a Deus. E é por isso, como disse o pastor Emílio, que nós devemos alertar a igreja. Você quer saber se o ministério da palavra é verdadeiro, é de verdade? O pastor Emílio disse: veja para onde ele conduz a noiva de Cristo, se é em pureza e simplicidade rumo a Cristo ou para algum outro lugar. Eu fiquei pensando, eu fiquei ouvindo isso aí, falei: meninas candidatas a noivas, para onde que o rapaz conduz você com as suas conversas e atitudes? Fiquei esticando, sabe, essa história? Para onde é que ele conduz você com as conversas e atitudes? Para pureza e simplicidade rumo a Cristo ou apenas rumo a você mesmo? Eu tenho certeza que ambos sabem. Porque às vezes é alguma coisa que um não quer, mas dois não brigam. Porque às vezes você sabe, tem hora que você sabe que está sendo usado, você também está usando. Então você fala: eu uso um tantinho, o outro usa um tantinho, e fica tudo bem. A gente sabe. O que a gente quer, afinal, como igreja, semear? O que a gente quer como igreja? A gente quer crescer em pureza e simplicidade rumo a Cristo, ou a gente quer simplesmente ser uma igreja relevante? Ou uma igreja reformada? Ou uma contemporânea? Ou uma prática? Todos esses aspectos eles são desejáveis, mas eles não são o nosso alvo. São todos elementos secundários enquanto a liderança conduz a noiva em amor aos pés de Cristo. Vocês conseguem lembrar de alguma coisa? Isso aqui me lembra muito... Toma água. Me lembra muito Levítico, no primeiro capítulo,
porque lá você aprende que não tem burocracia. Paulo sabia o que a igreja devia esperar e a igreja deveria saber o que esperar dos líderes. Por quê? Porque Deus deu essa explicação na Escritura, de um lado e de outro. Ou seja, não tem burocracia, jeitinho, favor especial, nada. Líderes e comunidade, ambos devem saber o que cada um faz. E os critérios são dados na própria Escritura. Então, atenção aqui. Você já percebeu que Jesus, ele viu muitas situações nas quais ele poderia ter feito um milagre, um sinal, um gesto. Já pensou? Jesus podia multiplicar o número de seguidores. Ia ser demais, não ia? Pedi para ele gravar um videozinho, fazendo o sinal. Volta só um pouquinho, descura ele rapidão, que eu perdi esse pedaço. Aí você grava ele fazendo o milagre, ele ia ter seguidores demais da conta. E você sabe que Jesus devia saber disso, não é? Tinha muitas situações que ele podia ter feito seus seguidores disparar. Com todo o seu poder, ele não poderia ter acabado com a fome, com a doença? Podia, não podia? Eu fico incomodado quando algumas pessoas pegam textos como o do profeta Isaías 53, verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, para seduzir a igreja. Seduzir a igreja. A igreja vem sendo conduzida, apoiada na certeza de que Jesus venceu, sim, todo o mal e levou todas as nossas enfermidades, sim. E então, no novo céu e nova terra, não haverá mais sofrimento ou lágrima derramada. Mas enquanto nós estamos aqui, sujeitos a todos os tipos de males neste mundo que não funciona como deveria, nós vamos experimentar coisas ruins. A malformação genética, malformação congênita, perseguição, traição, desentendimentos, e todos estamos sujeitos a todo tipo de problema nessa terra que geme e suporta dores até agora. Jesus não curou todas as pessoas do seu tempo. Jesus não alimentou todas as pessoas carentes do seu tempo. Jesus não libertou da opressão romana todas as pessoas do seu tempo. E Jesus não ressuscitou todas as pessoas do seu círculo de amizade que morreram. Aí você começa a prestar atenção no disfarce. Porque o disfarce ele pode começar assim. O disfarce pode começar assim. Um lobo disfarçado de ovelha, ou uma ovelha agindo como se fosse um lobo, começa a minar a sua comunidade, chamando a atenção de algumas poucas pessoas para a sua interpretação de Isaías 53, por exemplo. Começa a dizer que os líderes estão negligenciando esse poderoso ensino. Logo, começa a ensinar a mais pessoas que é preciso ter uma fé forte. Logo, se transforma num grupo considerável de pessoas que vão se desviando de Cristo e vão centrar o seu coração em obter uma fé forte. O que eu preciso fazer para ter uma fé forte? Nessa altura do campeonato, você já dá tchauzinho para Jesus, porque ele já ficou para trás na estrada. Quando você se embrenha nesse mato, a pessoa não pensa em outra coisa, senão em um modo de mostrar que está certa. E sabe de uma coisa? Contra esse tipo de ensino, por exemplo, de Isaías 53, dizendo que isso é para já, eu acho que eu não usaria teologia nenhuma. Eu só abriria a janela da casa da pessoa e falaria assim, olha para fora. Traria um espelho, olha para você, doente. Você é um doente. E o mundo está doente. Os crentes continuam doentes. Você não está conseguindo ver? O argumento para essas pessoas devia ser só a realidade. Basta a vida para mostrar que ou você entendeu errado o texto, ou Deus não cumpre o que Ele disse que ia fazer. Você tem uma escolha. Ou você deixa de seguir esse Deus porque Ele não fez o que Ele disse que faria, ou se segue seu caminho. Percebe como é que é simples o disfarce? O disfarce ele é muito simples. A gente já viu que os verdadeiros ministros da palavra são aqueles que conduzem a noiva em amor aos pés de Cristo. Agora, no nosso trecho,
Paulo ensina que os verdadeiros ministros da palavra não andam disfarçados. Quando ele fala de disfarce, de transformação, eu tenho certeza, eu lembraria disso, eu lembrei no caso. Quando a gente fala de transformação, disfarce, eu lembro sempre de história em quadrinho, que são os queridos Loki e Mística. Se você não sabe quem são, fique em paz, eles não existem. Mas para quem sabe quem são, da história em quadrinho, Loki e Mística se transformam no que eles quiserem. Era sempre um sonho dourado, né? Você fala, gente, a gente se transforma em alguma coisa e some daqui e tal. Bom, enfim. Mas você sabe também que Loki é um deus da trapaça e da mentira. É o mais parecidinho com o diabo aqui. Da trapaça e da mentira, é ligado à magia e pode assumir a forma que quiser. Eu não sei se você pensou nisso quando você leu o texto aqui, dizendo que o diabo pode se disfarçar em anjo de luz, mas foi o que eu lembrei, pelo menos. Agora, diferente das histórias em quadrinhos, o diabo existe. E as suas trapaças e mentiras também. De modo simples, qualquer um que adote um caminho que não seja o de Deus, está agindo malignamente. Você se lembra daquele menino lá, o apóstolo Pedro? Gente boa, não era? Crente, sustentado pelo poder de Deus. Mas um dia aconteceu o seguinte. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Estou imaginando Jesus contando isso tudo que ele veio fazer. E Pedro ouvindo. E Pedro fala assim, para Jesus, não, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Aí Jesus dá aquela virada, dá até um arrepio só de pensar na cena. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Essa é uma cena que eu espero que você repita na sua casa. Porque quando alguém estiver seguindo um caminho que não é o da Escritura, pode falar. Arreda, Satanás. Vou falar que você é meio tapado, meio crentão, esquenta a cabeça. Cuida de ti, da tua alma e cuida dos teus. Arreda, Satanás. Como é que alguém se disfarça de servo da justiça? Olha aí, o homem de Deus pode adotar um outro caminho, não entendendo o caminho de Deus. Como é que alguém se disfarça de servo da justiça? Sabe qual é o modelo básico? Sugerindo que a obra de Deus não precisa ser executada da forma como Ele mostrou em sua palavra revelada. Esse é o modelão básico. Disfarçar-se de servo da justiça é sugerir que a obra de Deus não precisa ser executada do modo como Deus disse. Dá para ser de outro jeito, vamos negociar isso aí. Vamos ver se tem um outro caminho. Pronto, está no caminho do Satanás. Bom, ler isso sobre o diabo é se lembrar, sempre que lidamos nessa terra quebrada, com a natureza enganosa das coisas, que é a característica desse enganador. Isso de se disfarçar de servos de justiça pode ser feito de várias maneiras. E a primeira que a gente vai lidar é porque é o que o nosso texto lida, e ela parece realmente loucura. E depois a gente vai expandir para outras possíveis aplicações. Alguns da igreja de Corinto fizeram a fofoca circular e ela gerou a divisão necessária. É como costumeiramente acontece. Está sabendo? Está sabendo? Agora está sabendo. Aí ele vai chegar para alguém e falar assim, está sabendo? Está sabendo? Daqui a pouco está todo mundo sabendo, ou uma boa parte, e aí pergunta, você está sabendo? Não. Como você não está sabendo? Não é? Então, na igreja de Corinto aconteceu isso, fofocas rolando de tudo que era jeito, gerando a divisão necessária. E essa fofoca, no caso do assunto do nosso texto, pode ter começado assim. Como é que Paulo ousa não cobrar da gente? Eu sei que é esquisito. É muito esquisito. Como é que ele ousa não cobrar da gente? Todo mundo sabe.
Roupa cara é roupa boa. Bom ensino é escola cara. Carro bom é caro. Gente, eu estou tentando só ser coríntio aqui, tá? Eu não sei nem se eu acho isso aí tudo mesmo. Às vezes sim. Quem quer ouvir palestra que não custa nada? Eu estou para fazer um curso com um americano, mas assim, eu não tenho dinheiro. É 7.000 conto, assim, em dólares. Falei, meu Deus, como é que ele cobra 7.000? É que eu fiz o curso gratuito dele, entendeu? Besta, achei o máximo. Falei, e agora, miséria? E eu já sei, já tomei uma decisão. Novos céus e nova terra. Lá eu descubro como é que é isso tudo. Agora eu não vou fazer. Eu acho que eu já aprendi bastante só no curso gratuito, tá bom. É uma loucura. Roupa boa é roupa cara. A gente está tão acostumado com essas falas, não é? Palestras que não custam nada. Se Paulo é tão bom assim, por que a sua vida pessoal está tão difícil? Porque você vasculha, né? Chego lá para o Rafael, Rafael, dá uma levantada aqui no CPF do Paulo aqui, só para a gente ter uma ideia. Falei assim, rapaz, ele está com dificuldade financeira aí, não pequena. Para todo lugar que ele vai, é sempre, sabe, uma igreja manda umas ofertas e tal. Essa vida de pastor aí. Então, se ele é tão bom assim, por que a vida financeira dele é desse jeito? Ele possui tanta formação, não é? Todo mundo fala que Paulo é bom. Ele tem tanta formação, por que ele vive de esmola? Por quê? Não, gente, ó, eu não estou querendo levantar falso do Paulo, tá? Eu só estou fazendo pergunta. Por quê, se ele é tão bom assim? Semeadores, vocês não são tolos, mas os membros da igreja de Corinto estavam se permitindo ser tolos. Se Paulo recebia sustento de outros lugares, então o problema não era receber, mas era receber deles. Isso diminui um pouco onde é que a gente quer chegar. Era receber deles. E aí você tem que lembrar do histórico da igreja de Corinto. O histórico é uma igreja andando em tantos pecados públicos e notórios, como já vimos na primeira carta, sem qualquer ação da liderança. Receber dinheiro nessa situação pode significar perder a autoridade sobre eles. Imagine um lobista de uma causa qualquer que chegue para você e diga, pastor Emílio, rapaz, eu fui na concessionária, eu vi esse carro, é a tua cara. Pensei eu, por que não comprar para ele? Comprei-o. E aqui estou dando, ó, essas são as chaves, Emílio. É um Bentley. Coisinha pouca, você merece mais. É um Bentley. Eu acho que você vai gostar. Já pensou? Um lobista. E aí o Emílio fala assim, resposta de Deus. Você diria isso, Emília? Primeiro, você saberia quem é o lobista. E segundo, você tem que pensar 3 vezes, né? Depois que você aceitou, você nunca mais fala nada, nem sobre o assunto que ele defende, nem do que ele faça na igreja. Às vezes não está andando muito bem, mas você fala assim, gente, quem aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. E eu até cito passagens bíblicas para poder cuidar do assunto. Esse pastor, se receber, ficará amordaçado com relação a qualquer assunto. Sabe que nessa hora eu lembro sempre, lá do livro de Samuel, primeiro livro, 15:23, Saul. E o texto diz que ele estava como que enfeitiçado em sua rebelião. Ele estava fazendo o oposto do que Deus mandou, e ainda assim Saul disse, Deus mandou matar todos os animais, mas sabe de uma coisa? Eu poupei esses aqui para sacrificar ao Senhor. Deixa eu ver se eu entendi.
Deus falou, mata. Aí você falou assim, então. Aí eu pensei, cara, adorar a Deus é importante, não é? Não é importante? Adonai. Poxa vida, adorar a Deus é importante. E eu separei o melhor. Nem vai ficar para mim. O melhor. Na verdade, não quero nenhum. Vai ser tudo para o Senhor. Eu olhar para o cara e falar assim, crente bom. Uma bênção, não é? Ou não. Porque ele estava negando a obedecer uma ordem do Senhor clara, mas com esse disfarce todo. O disfarce da boa intenção parece ingênuo, mas ele é poderoso. E sabem por quê? Porque nós somos pecadores, e o erro encontra fácil ressonância em nós, em todos nós. Sempre é mais fácil ver que o outro está cego do que você mesmo estar cego. Se tem alguém que não é bobo nessa história, é Satanás. Porque ele não chega como Satanás. Assim como o pecado não se apresenta como pecado, ele se apresenta como uma oportunidade. Uma oportunidade de serviço até. Por isso é necessário pouco esforço para ser uma mula, uma anta, um burro. Escolha o animal que você preferir para a metáfora. Porque vigilância quanto ao pecado que habita em você. Eu sei que há muitos cristãos seguros que falam assim, pastor, deixa comigo. Estou firme nas promessas do Senhor. Pode deixar. Estou atento, hein? Estou ligado, ó. Estou de olho aí. Eu sei os riscos, mas Cristo, ó, está aqui. Beleza? Eu sei os riscos, mas Cristo está aqui. Olha, Paulo já ensinou para esses mesmos coríntios que aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. É tão fácil ser enganado. É tão fácil porque isso tem diapasão aqui dentro. É uma notinha que você reconhece. Mas tem outro jeito de se disfarçar de servos da justiça. Às vezes são pessoas que falam pouco e nunca expõem seu ponto de vista sobre o Evangelho. Às vezes, essa pessoa evita colocar o seu ponto de vista, ou pelo silêncio, ou por ser muito engraçada. O outro lado da moeda. Ou seja, nunca nenhum assunto de doutrina que exponha a sua ignorância ou a sua malignidade venha à superfície. Talvez você nunca tenha conversado com uma pessoa assim na igreja sobre como aprender mais de Jesus a ajudou na caminhada. Porque esse assunto nunca veio. Cuidado. Se esses assuntos não estão na sua boca, cuidado. Porque é daí que a gente parte para tudo. Por que eles nunca aparecem? Isso pode ser um jeito de se disfarçar de servo de justiça. Às vezes a gente usa isso favoravelmente, né? Que até o calado passa-se por sábio. Aí você tenta ficar ali, né? Você não fala nada, todo mundo vai achar que eu sou inteligente, é só ficar quieto. Aí a pessoa começa a elogiar, você continua quieto. Aí você fica com mais medo, porque no dia que você abrir a boca, eles vão ver que realmente você é inteligente. Ou não. Ou não. Outros podem se disfarçar de servo da justiça, que são pessoas que fazem muitas perguntas, mas são perguntas de desmonte, de suspeita. Sabe, quando você começa a falar assim, Luizão, cara, os caras aqui na igreja não estão fazendo. Eles não ligam para a gente. Esse aqui é forte. Eles não ligam para a gente, é muito forte. Dá uma sensação de, ele está entendendo o que eu sinto. Eu também tenho sido desprezado aqui. Ficar na CMA não é fácil. Eles dão um banco na gente assim, medonho. Eu não gosto disso. Eu quero estar lá na frente, eu quero estar fazendo. Eu quero aparecer, eu quero cantar para Jesus aqui na frente, entendeu? Assim, você não quer cantar para Jesus na sua casa, no seu lugar? E depois a gente vê se canta para Jesus em outro canto? Não, eu quero cantar lá na frente. Com aquele microfone de segurar. Esse negocinho aqui não. Estou entendendo.
Então, sabe, começa com perguntas de, sabe, você acha que eles estão ligando para a gente? Acho que não, acho que sim. Você acha que, por que eles não estão fazendo isso ou aquilo? Você não acha importante? Sabe, vai fazendo perguntinhas assim. Qual é a diferença? Há algum problema em achar algum erro na comunidade que você está? Não, nenhum. A questão é, você tem que usar as armas do reino. Outro sermão que nós já ouvimos. Você tem que usar as armas do reino. Você tem que usar o processo de bendizer, de confrontar pessoalmente, de questionar para edificar e não questionar para destruir. Porque caso contrário, eu gostaria tanto que o seu amigo estivesse te ouvindo e dissesse: arreda, Satanás. Porque você não está cogitando das coisas de Deus, mas as do seu próprio coração. Arreda, Satanás. Outros ainda se disfarçam de servos da justiça, parecendo querer um bem maior. Mas para isso eu tenho que tirar quem está lá. Então, eu quero um bem maior para essa igreja. Se eu fosse o pastor titular. Ficar lá na porta, né? Gente, se tiver algum caso, eu vou estar lá na porta, atendendo vocês. Se tiver alguma coisa, é só chamar. O Emílio vai estar viajando. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Que, aliás, é o outro mecanismo, né? Você despertar alguma coisa que você está vendo, está todo mundo vendo, e como se esse não fosse o nosso processo de igreja, que é assim que nós queremos ser. Nós queremos abençoar outros cantos que não só a semear, mas dependendo como você olha, você pode falar assim: bom, né? Deve ter muitas milhas, né? Inveja é fogo, né? Gente, quem recebeu o pacotinho, que Deus use os pacotinhos. Agora, quem não recebeu e quer seguir esse caminho, não. Parecer que quer um bem maior é chegar aqui e falar assim: eu não sei se vocês notaram, gente, mas o pé direito aqui é meio baixo, né? A gente merecia ter um lugar, né? A gente merecia. Eu acho que eles não estão ligando para isso. Mas a gente merecia um lugar. E um lugar com cara de igreja, sabe? Uma torrezinha, até um sino, sabe, dá uma saudade, um sino, não sei. Mas eles parecem que não estão ligando para isso. Isso também é disfarçar-se de servo da justiça. Preciso achar um lugar nosso, com cara de igreja. Ou então pode até falar: nós precisávamos evangelizar mais, não é? Essa igreja não evangeliza muito. Eu falei assim: não evangeliza dentro do jeito que você acha que é evangelização, ou eu achava que todas as vezes que vocês ouvissem a mensagem, que vocês seriam 200, 300, 400 pessoas que sairiam na semana, e onde vocês estivessem, vocês levariam o que vocês aprenderam dessa esfera para as outras esferas, e que isso seria mágico. Não tem uma vezinha que uma distribuição de folheto vai fazer mais do que isso. Mas você pensa em evangelização do seu jeitão, do jeito que você viu na igreja A, B ou C. E aí você avalia. Cuidado, disfarçar-se de servo da justiça, vai ouvir um arreda, Satanás. E as pessoas que seguem nesse caminho, elas precisam de apoio público, vão falando até que tem uma maioriazinha. Já entendem o sistema, conhecem o processo presbiteriano e falam assim: já sei como é que manipula esse sistema. Nós precisamos ter tantos votos assim, assim, assado, e começa a trabalhar isso. É fácil. Jamais considera uma conversa aberta, clara, sob oração, para decidir o assunto. Arreda, Satanás. Mas tem outros ainda que se disfarçam de servo da justiça, apropriando-se de títulos e posições que lhes pareça dará mais respeito popular. Passam a atribuir a si títulos mais poderosos, como é o caso de apóstolos, como era a briga com Paulo aqui. E eu diria, até hoje. Hoje ter um título de apóstolo é maravilhoso, né? Não sei como é que a gente presbiteriano não pensa nisso. Fica aí, pastor, tão ralo, né, cara? Tão pouquinho. Então, a gente só não usa porque não tem. A marca de um apóstolo é ter sido testemunha da ressurreição de Jesus. Alguém? Ninguém.
Não dá para usar esse título. Pregar todo o relato de Deus e falar apenas as palavras do seu remetente. Um apóstolo de Jesus Cristo representa o seu mestre e promove apenas os ensinamentos dele, nunca os seus próprios. É disso que Paulo está falando o tempo inteiro. Essa pessoa é digna de ostentar o título apostólico que Cristo lhe conferiu. É o embaixador em seu governo. Da mesma maneira, se o pregador moderno falha em pregar os ensinamentos da revelação de Deus e os substitui pelos seus próprios pontos de vista, ele não cumpre a sua tarefa. Ele pode enfeitiçar o público com as suas histórias de poder, ou apresentar um discurso social ou político, em vez de pregar as boas novas, mas assim ele estará desobedecendo o seu remetente, que é Deus. Outros ainda se disfarçam de servos de justiça, parecendo falar tudo certo. Todos os jargões dos crentes são usados. E aí fica mais difícil, eu diria que esses são piores que todos os outros, porque quando você traz confusão com a linguagem, dando cada vez mais, é cada vez mais parecido com o que seria de verdade, é pior. Traição. Mais proximidade, mais conhecimento. Conhece os jargões, não é? Tá tudo bem, graças a Deus. A gente é brasileiro, gente. O brasileiro vai falar graças a Deus por qualquer razão, mesmo se não existir Deus. Até então você não sabe de nada. Você fala, graças a Deus. Ou então você vai dizer, rapaz, eu tenho mais do que eu preciso, que na verdade eu mereci o inferno, né? Então, estou no lucro. Eu tentei mudar, não deu certo. Até que eu gostaria de mudar, mas Deus no controle, né? Ou então, lá em casa o pessoal fica meio agitado, mas eu tento ensinar que Deus sabe todas as coisas, né? Ou, Deus proverá. Ou, eu estou chateado que Deus não me deu o que eu queria, mas quando me perguntam eu falo assim, do jeito que Deus quer, né? Isso tem vários jeitos de você falar essa frase, né? Do jeito que Deus quer. Eu queria outra coisa. Eu acho que Ele não sabe o que Ele está fazendo. Mas isso é Deus, né? Vou fazer o quê? Eu queria mudar isso, mas vou fazer o quê? O problema desse disfarce de servos da justiça é que eles enganam o cristão com algo tão importante como a linguagem. Tecnicamente, você está no centro de tradições do reino dos céus, com a linguagem, com as canções, com tudo. E chega alguém que está usando essa linguagem para ser falso. A gente não está o tempo todo alerta, nós não pensamos o mal do próximo, isso faz até a gente abaixar a guarda, mas ao mesmo tempo não preciso ficar em atitude de suspeição do outro o tempo todo à espera de uma falha, seria uma loucura, não é? Estou conversando com o Rafael, mas ele, de repente, ele usa uma frase e fala assim, arreda Satanás. Eu só não gostei da construção, então eu já estou adiantando aqui. Eu não preciso ficar conversando em suspeição o tempo todo, não, mas eu preciso reconhecer a nota verdadeira e distingui-la de uma falsa. Você está andando há tanto tempo com Deus, lendo as Escrituras, você já sabe tantas coisas. Você sabe que tem alguma coisa estranha, que figos não nascem de goiabeiras. Você sabe disso. E se nascer, pastor? Sai dessa igreja, vai para outro canto. Eu não sei. Se você realmente acha isso, sei lá, cara. Vai ser, não sei. A gente conversa lá fora. Da baixa da membresia, a gente conversa lá fora, eu vou evangelizar você, e depois a gente vê o que faz. Porque se você disser para mim, e se nascer, pastor? Eu vou ter que responder, aí é um milagre, né? E daquele milagre que você nunca viu acontecer. Nunca. Porque Deus não trabalha milagres, Ele pode fazer a suspensão das coisas como elas são, mas Ele não torce as coisas, Ele não faz isso. O crescimento cristão, ele é orgânico,
ele leva tempo. Se você acha que pode colocar uma criança de 10 anos, porque ela, por alguma coisa que Deus deu de pacotinho para ela, ela fala loucamente como se fosse um adulto, aí você olha, vê ela falar um monte de coisa da Bíblia e fala assim, estranho, né? Parece um bonsai. É o bonsai humano. Fala assim, que estranho. Você olha, tem algo estranho. Por quê? Porque as escrituras, elas não são só o caso de conhecer o que está escrito lá, mas de viver, ser transformado por aquilo. E venhamos e convenhamos, 10 anos de idade, descontando, quanto tempo dá assim quando não é muito gente ainda, que ela não entendeu muita coisa? Dependendo, pode ser até uns 7, né? Não sei. Mas uns 3, 4, ela tem 6 anos de experiência cristã. É um tanto, né? E de experiência cristã para 10 anos. Não é experiência cristã para um adulto. Cuidado. E é claro, desde que você seja nutrido pela palavra de Deus e regado pelas lágrimas de arrependimento. Gente, você já sabe que um arrependimento rápido pode ser um estrago. Porque às vezes você só entendeu que foi inconveniente, mas você não conseguiu entender ainda que foi um estrago ao redor. De uma mesma fonte não sai água doce e água salgada. Você já sabe disso. Que a nossa palavra deve ser temperada com sal e sempre agradável. Você sabe disso. Então, quando você se deparar com alguém que fala assim, abre a boca, você fala assim, estava esperando água potável, bebível, mas está saindo umas porqueiras aqui, parece água de esgoto. Só bobagem. Fala assim, não, arreda, Satanás. Não é assim não. Não é assim no reino de Deus. Não dá para você dizer, abrir uma boca como se fosse um esgoto e dizer, graça e paz, irmão. Fica um negócio muito estranho, torcido. E a palavra de Deus não é assim. Com esses outros inúmeros pontos claros na Escritura, você tem que estranhar no corpo reunido de Cristo alguém que venha com conversinha, com sondagem, só para satisfazer curiosidade. Se você tiver alguma dúvida de qualquer coisa na igreja, ainda mais na nossa, pode procurar um presbítero, qualquer dos pastores, perguntar, está sabendo da dificuldade de um irmão? Quer saber se está acompanhando? É lícito? Pode saber, pode perguntar. Se ninguém souber, será importante que você que soube ou está acompanhando, que tenha vindo buscar ajuda, fale com a pessoa que vai buscar ajuda. Ou você mesmo pode cuidar do problema, se julgar que não é grande demais para você. Se achar, procure ajuda, mas informe o irmão que você vai procurar ajuda. Paulo faz o que faz para a igreja de Corinto, por uma coisa muito clara que ele escreveu aos Filipenses. Ele fala assim, olha, tenham vocês o mesmo sentimento que também Cristo teve, porque ele sendo Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus, antes ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo se humilhou para aquela igreja. Ele reduziu o seu status. Mas isso em nada é comparado a isso. O que Jesus Cristo fez para falar conosco. Quanto que você acha que vale uma palestra de Jesus Cristo? Se você quer pagar por uma coisa importante, quanto que você acha que vale? Jesus falar para você, você está na família de Deus. Quanto você acha que vale isso? Pois bem, ele se humilhou. Jesus, ele não se disfarçou de humano. Ele se transformou em gente como nós somos. Ele não estava fingindo ter uma roupa de herói por baixo. Ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. E precisamente nessa hora ele está intercedendo por você e por mim. Porque ele venceu ao se entregar para Deus Pai e receber a punição pelos nossos pecados. Jesus, ele é a real justiça de Deus.
que deixou a sua glória e riqueza, se fez pobre, para nos trazer a mensagem que não pode ser comprada ou amordaçada, mas que de fato liberta a pessoa. Paulo sentiu o cheiro na igreja de Corinto, falar assim: aqui tem que ser de graça. É lícito, é justo receber, viver da palavra, é lícito, ele já falou sobre isso. Mas quando eles têm uma compreensão equivocada, é melhor não receber e entregar o que o Evangelho sempre foi, a oferta da graça, que liberta a pessoa. É nessa confiança que Paulo fez o que fez e que nós devemos fazer o que devemos fazer: pregar o Evangelho. Só cuidado com os disfarces, tá bom? E não tenham dó. Arreda Satanás. Aí você fala assim: mas e se a pessoa ficar mal? Eu falei: gente, Pedro, você acha que ele ficou abatido, nunca mais tocou no assunto? Não, ele fez coisas maravilhosas posteriormente, mas ele precisava ser chamado a atenção naquele momento, e você teria ganhado o seu irmão. Então, pode ser que uma hora ou outra a gente dá um de arreda a Satanás. Não deixem de usar, vai ser muito bom. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor chamou a Paulo em meio a tantos problemas que são nossos problemas também. Nós também arrumamos tantas fofoquinhas, derrubamos a imagem de alguém, porque de algum modo a gente ainda está acreditando, Senhor, que para a gente crescer ou ser importante, outros precisam ser diminuídos. Perdoa essa loucura no nosso coração e transforma-nos, Senhor, dia a dia a imagem de Teu Filho, a fim de que a gente não não siga o caminho de Satanás e fique se disfarçando, utilizando nomenclaturas, mas de fato com o coração longe do Senhor. Senhor, limpa a nossa boca, o nosso coração, os nossos olhos, o nosso andar, o nosso tocar, o nosso ouvir, o nosso sentir. Toca em todas as áreas dessa vida, Senhor, a fim de que nós possamos cada vez mais ser moldados à imagem do Teu Filho. Nós oramos agradecidos, Deus, no nome de Jesus. Amém.